Fala, meus alunos e minhas alunas, aqui quem fala é o professor Guilherme Albuquerque, sou professor de matemática. Hoje a gente está com mais uma questão aí da banca FURB, tá? Tô resolvendo questões da banca FURB para quem tá aí querendo fazer a prova de bombinhas, né? Vai ter matemática, vai ter outras matérias aí bem pesadinhas. E essa é uma questão de geometria da banca FURB, é sempre bom dar uma olhada, porque a banca, como ela cobra um pouquinho de geometria, é bom sempre dar uma estudada. Por quê? Porque as questões às vezes se assemelham, eles só mudam aí o método, só muda aí alguma coisa do tipo, tá bom? Então vamos na tela, sem mais delongas, vamos lá resolver essa questão. A questão diz assim: analisando o gráfico, indique a medida x do segmento AC. Essa questão, eles estão misturando teorema de Pitágoras com plano cartesiano. Então, quando você for resolver uma questão que é de geometria, muitas das vezes você vai ver que você vai ter que resolver com uma fórmula, uma equação de segundo grau, com uma equação de primeiro grau. Então, assim, a base é fundamental para você poder estar resolvendo essas questões, tá bom? Se você ainda tem dúvida em matemática, se você ainda tem algum receio de não fazer um concurso por causa da matéria de matemática, clica no link que está embaixo. O método G50 do 100K Concursos é um método de matemática em 50 dias. 50 dias para você ficar preparado para qualquer concurso na prova de matemática, tá bom? Então você vai gabaritar matemática, só que você tem que entrar aí. Lá tem vários bizus, várias dicas. Inclusive hoje, daqui a pouquinho, eu vou lançar uma dica aqui nessa questão da FURB. Uma dica que vai te economizar no máximo aí 1 minuto e meio, tá bom? Então vamos para a questão. A questão ela diz assim: analisando o gráfico, indique a medida x do segmento AC. Primeira coisa que você tem que fazer é plano cartesiano. Para eu descobrir as medidas, eu tenho que definir quais são os pontos que eu vou pegar no plano cartesiano. Primeira coisa que eu tenho que saber é que a gente tem um ponto A, a gente tem um ponto B, C, e a gente vai chamar aqui de um ponto D de dado, que é essa interseção desses dois pontos. Note comigo que a interseção desses dois aqui, ela forma um ângulo de 90 graus. Então, quando tem duas retas perpendiculares, vão formar um ângulo de 90 graus. E o que isso ajuda na nossa preparação? Quando eu tenho um ângulo de 90 graus dentro do triângulo, quer dizer que esse meu triângulo é um triângulo retângulo. Logo, você consegue resolver por uma forma de um teorema de Pitágoras, tá? Dependendo do caso, com seno, cosseno, tá bom? Então, nesse caso, a gente vai descobrir primeiro quais são as medidas dos lados desses segmentos de reta, tá bom? Como que eu faço para poder saber quanto vale esse segmento aqui de A até D? Esse segmento aqui. Como que eu faço para fazer? Primeira coisa, quando eu quero saber um segmento no plano cartesiano, eu tenho que colocar que o meu segmento AD, ele vai ser igual a o ponto maior, que é o 5, tá? Aqui, ó, é onde ele está correspondendo, menos o ponto menor, que é o 2, aonde ele está correspondendo. Logo, eu vou ter que AD ele vai ser igual a 5 menos 2, que é 3, tá bom? E qual é o segundo passo? Esse é o primeiro passo. O segundo passo. Segundo passo aqui, eu tenho que descobrir qual o outro lado. Por quê? Como que a gente vai fazer jogar uma fórmula aí de um teorema de Pitágoras sem ter dois valores de números aí? Com duas variantes, a gente às vezes não vai conseguir trabalhar aqui nessa questão. Mas a gente consegue trabalhar se a gente descobrir quais são esses dois catetos. Segundo passo é descobrir qual é o valor desse segmento DC. Esse tracinho em cima quer dizer que é um segmento de reta, tá bom? Então, eu vou pegar o ponto lá do final, o maior ponto, 5, tá vendo? Que note comigo que ele está pegando aqui um ponto 5, menos o ponto que ele está pegando aqui no início, que é o menor ponto, ponto 1. Então, DC vai ser igual a 4. 5 menos 1, 4.
Beleza, até aí tudo tranquilo. Pausa a questão, verifica um pouco como descobrir. Plano cartesiano a gente tem lá no nosso curso, tá bom? A gente tem todas as dicas referente a plano cartesiano, todas as dicas referente a você tirar, aplicar um teorema de Pitágoras, a você tirar uma área, a você fazer coisas que você nem sabia e que podem te ajudar na hora do concurso para poder diminuir o seu tempo de questão, que muitas das vezes os concursos ele tem tempo médio de resolução de 3 minutos. Então, se você reduzir de 3 para 2 minutos, vai sobrar mais 1 minuto para uma questão mais difícil. Então, tem que ser estratégico para concurso. Você tem que estudar da forma correta, praticar muito, que matemática é só prática, meu amigo. Não adianta você falar que você não vai aprender. Você vai aprender, mas para isso você tem que praticar, tá bom? Então vamos lá de novo na questão. A gente já descobriu que DC vale 4, que AD vale 3. Agora eu tenho duas opções de resolver esse problema. Primeira coisa, lembra lá, você que está prestando cursinho preparatório há mais tempo, você deve lembrar do triângulo famoso triângulo que a gente chamava na época, né, carinhosamente, de triângulo egípcio ou pitagórico. Eu vou chamar pitagórico que é melhor, tá bom? Mas a gente também falava essa conveniência aí de triângulo egípcio, tá bom? Então, tinha o triângulo pitagórico. Pitagórico, essa é a dica do dia. Por que é o triângulo pitagórico? Pitágoras, ele já fala isso pra gente. Todo triângulo aqui, e muitas das vezes você não vai ver isso em livros, tá bom? Todo triângulo retângulo, retângulo porque tem um ângulo de 90 graus e as duas retas são perpendiculares dos catetos, tá bom? Todo triângulo retângulo, ele, se tiver na questão falando que aqui vale 3 e aqui vale 4, logo aqui vai valer 5, porque todo triângulo pitagórico ele vai partir desse pressuposto. Vamos supor, vou te dar um exemplo logo em seguida, vamos supor que aqui a gente tem um triângulo retângulo, certo? Aqui seja 9, aqui seja 16 e aqui ele quer saber o valor de x. Como que eu resolvo isso aqui? O triângulo pitagórico ele é proporcional aos lados. Vamos supor, aqui vou colocar com outra cor de caneta para poder você entender bem como resolver esse tipo de questão, tá? Aqui, nesse triângulo aqui, você vai ver que é a mesma coisa, esse lado 9, 3 ao quadrado. Nesse lado 16, nesse cateto, é a mesma coisa que 4 ao quadrado. E nesse lado vai ser a mesma coisa do que x ao quadrado. Beleza? Até aí tudo tranquilo. Se ele é um triângulo pitagórico, que eu já vi aqui, que ele tem 3, 4, ele vai ter na sua base no x 5, logo em seguida. Então, ele vai ser 5 ao quadrado, que vai ser a mesma coisa que 25. Note que o triângulo pitagórico, ele muitas das vezes vai vir multifacetado, ou seja, ele vai estar elevado ao quadrado, ele vai estar multiplicando por 2. Só que se você tiver esse feeling na hora da prova, você vai conseguir resolver a questão em menos de segundos. Então, assim, tenha essa malícia de fazer a prova com esses fundamentos. E esses fundamentos você vai aprender lá no meu curso, no método G50. Porque esse método G50 ele vai te ensinar muitas dicas que vai te fazer abreviar o tempo das questões. Vamos lá, vamos continuar aqui a questão. Pega esse ouro aqui. Isso aqui é o ouro do vídeo de hoje. Esse é o ouro do vídeo de hoje.
E agora eu quero saber x. No teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado ela vai ser igual ao cateto 1, né? Eu vou colocar C1 ou C' porque fica mais convencional para o seu aprendizado, tá bom? É o cateto, vou colocar C' ao quadrado mais o C, duas linhas, ou seja, o cateto 2 ao quadrado. Quem é a minha hipotenusa? A minha hipotenusa eu já vi aqui que ela é meu x, correto? Então vai ser x ao quadrado igual a 3 ao quadrado, que é o meu cateto 1, mais 4 ao quadrado. Isso aqui vai me dar x ao quadrado igual 3 ao quadrado é 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9, mais 16, que é 4 vezes 4. 4 ao quadrado é 16. Logo, vou puxar aqui uma setinha aqui para o lado para a gente poder terminar a questão. X ao quadrado vai ser igual a 9 mais 16. 9 mais 16 é 25. Eu tenho uma potência aqui desse lado. Como é que eu faço para resolver? Quando eu tenho a potência de um lado na minha letra, em cima da minha letra ali, eu jogo ela para o outro lado como raiz. Vamos supor que aqui fosse um 3, ia ser raiz cúbica de 25. Vamos supor que aqui fosse 4, ia ser raiz quarta de 25. Como aqui nós temos o 2, vai ser raiz quadrada, né? Quando é quadrada eu não preciso colocar nada aqui em cima, de 25. Vamos pensar agora em qual número que multiplicado por ele mesmo, se é 2, se é ao quadrado, é ele vezes ele, duas vezes, né? Ele vezes ele. Qual número multiplicado por ele mesmo dá 25? É o 5, correto? Então, olha a alternativa correta. Vou colocar com outra caneta para a gente poder ficar bem assinalado aqui. A alternativa correta é a alternativa 5. A alternativa A, né? Número 5, o número do x. Agora vem comigo aqui. Note que lá no primeiro momento dessa questão, a gente viu que a gente poderia ter resolvido com o triângulo pitagórico. Então, se você tivesse essa informação, todo esse cálculo aqui, ele seria poupado. Por quê? Porque você ia ter o conhecimento da aplicação do triângulo pitagórico, tá bom? Então, que você venha a entrar em contato conosco. Clique no link que está na descrição. Lá no método G50 você vai aprender matemática para concurso, para gabaritar qualquer concurso em 50 dias, tá? Nesse curso vai ter várias questões, muita questão mesmo, bastante resolução de exercícios, resoluções de exercício de prova, de concurso, tá bom? Eu não vou trabalhar resoluçãozinha de exercício de livrinho, eu vou trabalhar somente com questões de concurso, porque você tem que sair daqui preparado para gabaritar em 50 dias qualquer prova, tá bom? Então, a gente vai se ver no próximo encontro e você... Desde já, compartilha com seu amigo, aquele seu amigo que não sabe nada de matemática, mas quer passar no concurso, quer prestar um concurso. Aquele que não quer porque está com medo de fazer a prova e na prova tem matemática nas disciplinas. Manda para ele, compartilha com ele. Siga a nossa página aqui do Instagram, porque a gente vai aprovar vocês. Nós iremos aprovar vocês e vocês verão que o método G50 é muito validado. Desde sempre, porque eu estudei com esse método. Com 14 anos eu comecei a desenvolver esse método. Passei em mais de 8 concursos públicos, tá bom? Vem comigo, vem com 100 KO Concursos. Tamo junto, até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.